Olá, tudo bem? Dando continuidade a nessa série de vídeos falando sobre os fundamentos da unidade, hoje nós vamos falar sobre o poder transformador da unidade. No vídeo anterior, nós falamos sobre as consequências da quebra da unidade, os prejuízos que as pessoas enfrentam quando rompem com as suas fontes geradoras de bênção. São terríveis e, na maioria das vezes, quando não há devida restauração, são permanentes. E nesse vídeo agora nós vamos falar justamente o oposto. É o que ocorre quando as pessoas buscam se conectar à sua fonte, fazendo pactos de unidade e transformando as suas vidas. Vou ler o texto lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, que tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, além desse texto, nós vamos falar sobre Gálatas 6, que diz assim: levai a carga de um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nós vamos ver que nesses dois textos encontramos pelo menos 4 vantagens em caminharmos na vida espiritual em unidade um com os outros. Não é mera retórica divina, é o fundamento da unidade. Ele tem uma razão de ser e uma razão muito forte. Então vamos ver. Dois têm melhor paga do seu trabalho, está lá em Eclesiastes 4:9. O trabalho em conjunto, em grupo, resulta numa produtividade maior. Começamos a entender que um dos caminhos da prosperidade é viver em unidade no corpo. Melhor paga do seu trabalho significa que a unidade traz o sucesso e a divisão a quebra, traz o fracasso. Jesus ensinou que um reino dividido não subsiste. Então, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, restauração do caído, Eclesiastes 4:10. Quem poderá levantar uma pessoa caída? É fácil a resposta. Quem poderá levantar o caído é o que está de pé. O solitário não tem quem o ajude. É preciso estar em unidade com alguém que lhe estenda a mão, para ajudá-lo quando necessitar da mão amiga. A amizade verdadeira é uma necessidade humana. Deus sabia disso quando colocou o homem na terra. Foi ele quem disse: não é bom que o homem esteja só. Então, a unidade gera avivamento. Eclesiastes 4:11. Na vida espiritual, o fogo e o calor são fatores de proteção e ajuda, seja iluminando ou aquecendo. A companhia de alguém nos motiva e nos inspira em nosso dia a dia. Temos um exemplo dos discípulos no caminho de Emaús, quando dois deles vinham desanimados com os últimos acontecimentos e não tinham todas as informações completas que ocorreram em Jerusalém. E tristes e cabisbaixos, caminhavam, quando Jesus, já ressuscitado, junta-se a eles e indaga-lhes por que estavam daquele jeito. E Jesus começa a lhe explicar e muda o coração deles e o destino deles, porque iam para Emaú e voltavam para Jerusalém. Então, o texto está lá em Lucas 24:13, e você vai entender sobre isso, que diz que se aqueceram o coração deles quando Jesus falava com eles. E diz que quando eles foram buscar Jesus novo, Jesus já tinha desaparecido. Então, assim, Jesus vem para aquecer os nossos corações. Ele vem para nos manter vivos, para nos manter saudio, para nos manter saudável, para garantir que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é a presença dele real nas nossas vidas. Então, a unidade produz invencibilidade. Está lá em Eclesiastes 4:13. Duas pessoas unidas são fortes, mas 3 unidos geram invencibilidade. É o chamado cordão de 3 dobras. Está lá em Eclesiastes 4:12. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quando os dois andam em unidade, o Senhor Jesus se junta a eles e forma o cordão de 3 dobras. Com Jesus conosco, somos invencíveis. Então, já foi amplamente ministrado o poder transformador da unidade, em vários exemplos dentro da história bíblica. Mesmo assim, eu quero mencionar abaixo uma palavra especial que foi escrita por Agur e incorporada aos provérbios dos sábios sobre o poder transformador da unidade. Provérbios 30, do 24 ao 28. Diz assim: essas 4 coisas são as menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida.
Os coelhos são um povo débil, e contudo possuem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está no palácio dos reis. Então vamos entender isso. As formigas, que embora não sendo fortes, conseguem se unir no verão e trabalham numa perfeita unidade para estocarem seu alimento durante o inverno, quando não podem sair para colher sua comida. Mais uma vez insistimos que a unidade produz a invencibilidade. Mesmo sem uma formiga líder, elas sabem como se comportar. A comida não é para algumas, a comida é para que a juntam e era para todo formigueiro, para que todos possam comer. Os coelhos, com a sua debilidade, sabem que para se manterem vivos, precisam se reunir em bandos, construir suas casas na rocha, lugar seguro para se protegerem. Da mesma forma que as formigas, mesmo sem um líder, se firmam na unidade e sobrevivem. Nada é impossível para aqueles que estão unidos. O exemplo mais clássico talvez seja o de gafanhotos. Nós nunca vemos os gafanhotos por aí em bandos, mas quando surge a necessidade, mesmo não tendo um gafanhoto rei, eles se reúnem formando um bando de milhões e milhões de gafanhotos, formando uma nuvem e atacam para se alimentarem. São capazes de destruir milhares de hectares de plantação em qualquer região do mundo, e depois desfazem a nuvem e cada um toma o seu próprio rumo, sem haver necessidade de outra formação de unidade. Então, alguns anos atrás, aviões de guerra americanos se depararam com um sinal em seus radares e não conseguiam detectar o que era de imediato, não sabiam o que se tratava. Pediram ajuda à base deles e foram informados que era uma gigantesca e perigosa nuvem de gafanhotos, que eles deveriam se retirar ou desviar, porque eram bilhões de gafanhotos e havia risco para a vida deles e para as aeronaves. Embora a versão do texto bíblico fale de aranhas, o texto original menciona a palavra geco, que na verdade é uma espécie de uma pequena lagartixa. Muda sua cor quando precisa se defender dos predadores, como o camaleão. Ela é dócil e as pessoas costumavam pegá-las com as mãos, e elas se penduravam nos dedos. Elas costumavam, em bandos, se refugiarem nos palácios, porque em seu instinto natural sabia da segurança que havia para elas. E não andavam sozinhas, porque isoladas podiam ser apagadas facilmente pelos predadores. Mas em bando, a constante mudança de cor confunde os inimigos. Então, para finalizar esse vídeo, minha irmã, eu quero dizer e eu quero te contar uma pequena história acontecida quando existiam os hospícios, onde se costumavam internar pessoas consideradas loucas. Hoje essa situação está mudada, porque chegou-se à conclusão que a internação não era o melhor tratamento. Mas um dia um cidadão foi visitar um hospício e observou que havia mais de 400 internos loucos. Ao terminar sua visita, ele, conversando com os enfermeiros e técnicos que cuidavam do local, ele se preocupou porque eram somente 50 cuidadores, mais ou menos, para 400 enfermos. E ele disse: são muitos internos, se eles se unirem e se rebelarem, vocês não poderão enfrentá-los e resolver a situação. Vocês estão em número menor e reduzidos em relação a ele. Aí o diretor desse hospício respondeu: nós não temos nenhum temor, porque os loucos jamais se ajuntam. Então, o que essa palavra quer dizer para mim e a você? Só se não ajunta quem é louco. Se você tem sã consciência, se você vive no reino, se você diz que é filho de Deus, se você busca o reino de Deus, você tem que viver em unidade com alguém, você tem que procurar se ajuntar, você tem que procurar se unir, aprender a falar a mesma linguagem, viver todos juntos no mesmo sentido, na mesma posição, no mesmo caminho, na mesma unidade, e você vê que com o Senhor Jesus você é imbatível, você é indestrutível, debaixo do nome dele há poder, e se você está debaixo do nome dele, você é revestido do nome dele, e nenhum mal poderá te alcançar, e nem praga alguma chegar à tua tenda. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.